Olá, estamos no nosso segundo momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Gente, eu continuo aqui na AIS e olha as obras, estou encantada com as obras que eu encontrei aqui. Mas vamos entender um pouquinho melhor, que vamos conversar com um professor que faz esse atendimento direto ao estudante, não é? Professor. Opa, boa tarde, Vânia. Tudo bem? Tudo bem. Olá, estou aqui com o professor William Freitas, pedagogo, psicólogo. É você que faz o atendimento ao estudante? Eu trabalho com a unidade de atendimento ao estudante, né, que basicamente são SRM, que são as salas de recursos multifuncionais. Aqui no NAS, nós trabalhamos associadas aos tipos de inteligências e às habilidades que essas crianças têm. Atualmente, nós trabalhamos com 3 grupos de interesse. Grupo de interesse linguagem, grupo de interesse raciocínio lógico-matemático e grupo de interesse experimentos. Além desses 3 grupos, nós também temos um grupo precoce, que aqui no NAS foi um dos precursores no Brasil a ser implantado. O que é um grupo precoce? Que é a precocidade como uma das gradações para altas habilidades. Isso não quer dizer que essa criança ela tenha alta habilidade, mas ela tem uma gradação que pode chegar a se desenvolver e a ser realmente uma alta habilidade. E são crianças a partir dos 3 anos de idade. Sim, aí você falou desses grupos de interesses. Aí, explica melhor sobre esses grupos de interesse, como é que se dá? Veja, aqui nós trabalhamos por etapas, né? Sim. Atualmente, o primeiro passo, nós fazemos um rastreio junto às unidades de ensino da Secretaria de Educação do Recife, e aí nós temos uma equipe que, em parceria com as gestoras, com as professoras das SRMs das unidades de ensino, elas fazem, precarizam algumas crianças que possam ter indícios de altas habilidades, e aí o que é que elas fazem? Fazem esse primeiro contato e elas encaminham para cá. E aí quando eles chegam aqui, nós, no primeiro passo que nós fazemos é uma anamnese com esses pais ou responsáveis dessas crianças. E aí eles vão responder algumas situações, vão responder gradações que eles percebem da criança, a questão do histórico. E aí, na segunda etapa, eles vão responder um questionário que é direcionado para realmente a gente perceber se ele tem alguma dessas gradações. Passando por isso, a criança também ela responde um questionário de interesse, um questionário para identificação. E aí tem esse atendimento que é com essa família, nesse primeiro momento, e depois tem com a criança. E aí é uma pergunta diretamente com a criança. Passando esse período, eles são inseridos nos grupos de atendimento de acordo com a habilidade e com a identificação que foi percebida dessa criança. E aí essa avaliação ela dura entre 4 a 6 meses, dependendo da observação. Algumas crianças a gente já consegue identificar mais rapidamente e confirma a superdotação, né, a altas habilidades, e algumas a gente precisa de um tempo maior, né, uma avaliação mais aprofundada. Passando esse período, aí elas são inseridas definitivamente nos grupos de interesse. Sim. Esse questionário que eu te falei, que as crianças respondem, elas só respondem a partir de 7 anos. Porque menos do que isso, elas ainda estão em formação. Então, esse questionário não é respondido por essas crianças entre 3 e 6 anos. Né? Como eu te falei, aqui nós atendemos crianças dos 3 anos aos 6, que é o grupo de precocidade, né, que são as crianças do grupo precoce, e dos 7 até os 16 anos, 11 meses, eu até brinquei, 11 meses e 29 dias. Porque quando eles completam 17 anos, aí eles vão para outro patamar. E geralmente coincide com o final do ensino médio, Sim. Que aí eles já estão com outros interesses. E aí, a partir disso daí, eles ficam o tempo que é necessário. Por quê? O que é que acontece aqui? Nessas SRMs, nós trabalhamos com suplementação. Nós não fazemos o trabalho de complementar. A gente não complementa o conteúdo que é trabalhado em sala, a gente suplementa. Né? O que é isso? Nós oportunizamos e potencializamos o que a criança já tem inerente. Né? Porque uma criança com alta habilidade, ele já está pronto. Ele precisa só de um caminho, de uma orientação. E aí é o que nós fazemos aqui na sala. Então, nós procuramos, a partir dessa avaliação inicial, dessa sondagem inicial, adequar e colocar no grupo de interesse. Porque o que é que vai acontecer? Eles vão se interessar, eles vão querer fazer e eles superam eles mesmos, porque assim, cada criança ela vai se superar assim, né? A gente não vai trabalhar, como eu te falei, nessa complementação, nessa superação. E aqui nós trabalhamos num conteúdo totalmente pedagógico, processual, né, e contínuo. Então a avaliação ela ocorre constantemente, assim.
não é pelo fato que terminou o período de avaliação que fechou, não. Nós fazemos os relatórios anuais, nós fazemos os relatórios de interesse da criança, nós vemos as gradações que essa criança tem, ou se ela pode mudar também. Tem algumas crianças que elas iniciam voltadas para uma determinada inteligência. E aí, no transcorrer do processo, a gente percebe que ela tem uma habilidade ou um interesse maior por outra. Sim. E aí ela é encaixada nisso. Qual é a nossa grande dificuldade? Porque é exatamente essa busca, né? Porque já foram feitas pesquisas que diz que 1% da população do mundo ela tem altas habilidades, né? E as pessoas tinham aquela imagem que uma pessoa com alta habilidade ela era boa em tudo. Então ela sabia ler bem, ela fazia cálculo rápido, ela tinha raciocínio lógico. Então, e na verdade a gente sabe que a alta habilidade ela é alta habilidade em determinada área. E é exatamente nessa área que a gente potencializa, né? Essa suplementação que muitas vezes a escola não consegue fazer, e aí nós fazemos aqui. Como é que essas crianças chegam aqui? Como eu te falei no início, as da rede municipal é feito esse rastreio. Nas outras crianças, porque como nós somos o único na AIS de Pernambuco, mesmo sendo vinculada à Secretaria de Educação no Recife, nós atendemos crianças do estado todo, desde Petrolina até aqui Recife. Então essas crianças, as escolas percebem, né, algum indício, né, alguma hipótese de alta habilidade, e aí eles encaminham via e-mail. O e-mail do NAS, junto com o relatório da professora, e aí todo o processo ele ocorre igual. A diferença é que em Recife existe o rastreio, né? Nós temos essa parceria com as escolas. E nas outras crianças, nós recebemos via e-mail. Então elas indicam, e nós temos uma demanda grande também, porque como somos nós, então tem essa demanda. Então assim, são as 3 salas e mais essa sala de precocidade. E esse trabalho, vocês fazem interação depois com a escola, com esse professor da escola, ou diretamente com a família? Você, enquanto professor que está atendendo aquele estudante, você depois tem esse contato? Aqui, Vânia, como foi falado, né, tem os núcleos. Então, o núcleo de atendimento à criança, ao professor e à família. Então, você passa para, se for para direcionar o professor, você repassa a informação? E a gente também pode participar, porque como é direto com o professor, então o que acontece? Os professores geralmente perguntam. Isso. Porque qual é a grande dificuldade de um professor com uma criança que tem outras habilidades? Porque ele supera. Isso. Né? E aí, muitas vezes, o professor, assim, ele não sabe que caminho tomar para potencializar aquilo que a criança tem. E aí vem a desmotivação, né? A falta de interesse, a irritabilidade. E aí nós damos essa orientação também. Inclusive, aqui, o núcleo de formação de professores, de apoio ao professor, ele trabalha com formação com rede. Então, já foi dado formação com algumas redes e algumas escolas, em especial, que também estão procurando. E agora isso acontece de forma muito rotineira, assim, naturalmente ocorre. Porque quando as pessoas sabem que tem esse núcleo, naturalmente elas nos procuram, né, e nós damos o suporte. Né? E tem também o intercâmbio com os outros NAS dos outros estados. Né? Existem núcleos em vários estados, existe essa troca de experiência também que ocorre, né? Tanto nossa como esses alunos. Isso. E quando eles estão realmente já vinculados, quantas vezes esse atendimento? Atualmente, nós trabalhamos com um atendimento por semana, né, no grupo de interesse. Sim. E aí, esse ano, além desse atendimento, que é esse atendimento suplementar, né, que é de enriquecimento que nós trabalhamos, nós também temos algumas atividades extras, que não são atividades obrigatórias. Obrigatório é o atendimento. Sim. Mas, além disso, nós também proporcionamos algumas atividades de enriquecimento. E dentre essas atividades, nós temos algumas eletivas. Essas eletivas, elas são selecionadas, elas são organizadas de acordo com a demanda que essas crianças, que esses alunos trazem. Então, atualmente, nós temos a arena lógico-matemática, que está mais voltado com a questão do raciocínio lógico-matemático. Nós temos a eletiva de astronomia, que está muito voltado com a questão de experimentos. Sim. Nós temos teatro, artes cênicas, e temos produção de desenho também, que está muito voltado com a área de linguagem. Além dessa, nós também temos a de leitura do complexo. E essa de leitura do complexo é bem interessante porque
É aí que a gente vê como a criança, quando ela tem alta habilidade, como ela se desenvolve. Porque nessa eletiva, eles têm que argumentar. Sim. Então, nós trazemos um tema e esse tema é debatido entre eles e nós orientamos. E aí existe o aprofundamento. E aí nós temos também ainda uma eletiva que é de robótica. E essa aí é uma parceria que nós temos, vem um professor do núcleo de tecnologia e ele faz um trabalho específico com os alunos que têm essa questão do raciocínio lógico matemático. E aí a gente trabalha. Essas eletivas nós trabalhamos com preparação para as Olimpíadas. Né? Então, a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de Astronomia, ou para enriquecimento mesmo. Né? Porque como eles têm muito interesse, então eles participam inclusive em mais de uma. Por quê? Porque as obrigatórias, o atendimento ele é presencial, mas as eletivas elas podem ser online. E aí já é um ganho que eles fazem, que eles não precisam vir, mas a gente faz todo aquele esquema que foi feito. Todo o nosso trabalho é baseado na teoria de Joseph Renzulli, que trabalha com 3 tipos de atividades. A atividade 1, que é o trabalho que é feito, nós trazemos um tema e aí é discutido esse tema, né, através de pesquisas, de parcerias, e aí nós trabalhamos esse tema. A atividade 2, aí já é uma coisa mais profunda, então ele já tem que elaborar um projeto e também nós temos essas parcerias com professores de universidades ou algum especialista da área, porque aí nós trabalhamos muito em cima do que eles trazem. E o terceiro, que é específico para as crianças com altas habilidades, que é o aprofundamento, o enriquecimento e, eu digo até, a profissionalização. Por que isso? Porque eles fazem todo o embasamento profundamente. E não é só um embasamento da fala, né? É um embasamento teórico. Eles fazem a pesquisa, eles fazem todo o trabalho sem precisar que a gente fique indo atrás, porque existe um envolvimento, né? Renzulli, ele trabalha com 3 áreas para que a criança possa ser identificada como altas habilidades. A questão da inteligência acima da média, que a maioria tem, trabalha com a questão do envolvimento, né, com a atividade, né, essa busca, porque a criança ela pode querer muito, mas no meio do caminho ela se desinteressa. Ah, não, porque eu gosto muito de leitura, eu gosto muito, e quando chega no meio do caminho, lê um livro. Né? E por último, é a questão da criatividade. E aí essa criatividade assim, é que traz o diferencial. Inclusive hoje vocês perceberam aqui, né, especificamente eu trabalho atualmente com um grupo de experimentos, que é essa área mais naturalista, que está ligada mais às ciências da natureza. E aí o que é que a gente faz? Quando nós elaboramos uma pesquisa com eles, trazemos um tema, por exemplo, a gente estava trabalhando a questão do papel machê. A maioria trabalha o papel machê para que se transforme o papel em papel machê. Aqui, além disso, a criança tem que saber por que é a molécula da água, ela faz com que o papel se dissolva. Interessante. De onde veio essa madeira, né? De onde veio o papel? Sim. Então, assim, ele tem que saber o tipo de papel. Inclusive, eles dizem todo o processo. Né? Teve um hoje aqui mesmo, que é da Prefeitura do Recife, Marcos, que ele chegou e disse, olha, vem da semente. A gente planta a semente germina, cresce, tem a madeira, tira uma lasca bem fininha dessa madeira, tem todo um processamento químico que é realizado para que se transforme em papel. Então você vê que assim, essa pesquisa e a atividade, ela não vai só no senso comum. Entendo. E é o diferencial, né? É muito importante. Eu quero te agradecer, tá? Mas antes de terminar, de finalizar esse nosso momento, que foi maravilhoso, eu quero que você fale para o professor que está acompanhando, para essa família, que é importante que esse aluno que é percebido com essa superdotação procure aqui o NAAS. Certo. Boa tarde, pais, mães, profissionais, professores. A gente pega essa questão dessa sensibilidade, desse olhar diferente, não é só o ver, mas o olhar essa criança com altas habilidades. Porque o que é que ocorre? A criança com alta habilidade, ela não vai incomodar dentro da sala. E quando ela incomoda é porque ela já está numa situação que ela não aguenta mais ficar na sala. Então o que é que acontece? Muitas vezes passa batida essa criança, né? A pessoa não percebe como ela está e ela já se perde no caminho. Então eu peço para que os professores, para que os pais, principalmente os professores da SRM de Recife, os professores da sala regular do Recife, que tenham esse olhar diferenciado, para que essa criança realmente tenha a oportunidade, porque ele já está pronto, ele só precisa ser lapidado, né? Ele só precisa ter esse encaminhamento. E aqui, nós, enquanto equipe, estamos de braços abertos para receber essas crianças. Então, obrigada.
E eu espero você no nosso próximo momento. Vamos dar continuidade aqui na AIS.